O homem segundo o coração de Deus é aquele que é fiel, capaz de obedecer. Boa noite, pessoal. Todos bem? Diga, está tudo bem? E o que não está? O que não está vai? É sempre assim. Está tudo bem. O que não está vai ficar. Esse é o Espírito, essa é a nossa fé. Nós caminhamos de glória em glória, sempre para uma glória maior. Lembrando aí, reforçando já desde o início, dos primeiros momentos, sábado próximo é o nosso próximo encontro dos valentes, próximo encontro de homens, com um trabalho muito forte de oração com os homens, entrando na brecha como intercessores, para um trabalho impactante no mundo espiritual, de quebra de maldições, influências sobre a nossa família, sobre a nossa descendência, entrando na brecha desde lá da ascendência, e vamos fazer um trabalho muito forte nesse sentido, porque a partir da nossa geração, é uma geração de vencedores, de benditos, de abençoados. Então, com zelo, venha como homem, como na brecha, orar pela sua família, como cabeça, assumindo posição. Não adianta só autoridade, tem que ter responsabilidade. Geralmente a gente quer autoridade, mas não assume a responsabilidade. Então, isso não funciona, não dá certo. Então, vamos fazer um grande trabalho aqui, um trabalho muito forte de oração pelos nossos, por nós, pela nossa descendência, pela nossa família. Enfim, será um dia poderoso. Bonito esse cara aqui, né? Você acha? Revelação, diga comigo, a ficha caiu. Vamos lá. Você sabe que eu sempre faço vocês repetirem a palavra profética. Vocês sempre repetem comigo a palavra profética. Essas últimas palavras que eu fiz você repetir agora. E o Senhor nos faz promessas como verdadeiras profecias. Cada palavra profética, cada promessa é uma profecia para a nossa vida. Agora, nós precisamos levar algo muito a sério. Eu vou te ensinar uma coisa, que muitos já ouviram isso. Eu não sei quem acredita em profecia e quantas você já recebeu. Eu vou te ensinar uma coisa hoje para você não fazer papel de bobo. Não importa quantas profecias você tenha recebido, nenhuma delas vai se cumprir uma vez que princípios são quebrados. Ponto. Quebrou um princípio, não tem profecia que se cumpra na vida de uma pessoa. Não importa quantas promessas você tem ouvido que Deus tem para você. Nós temos uma responsabilidade. Nós sempre ensinamos e aprendemos que quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E aí, nós precisamos, quando um princípio é quebrado, o céu é fechado. Esse é um ponto importante para você entender e aprender. Porque Deus não pode passar por cima daquilo que Ele falou. Entende? Eu era um incrédulo, um carnal. Quando eu recebi uma profecia, eu já sabia discernir se aquilo era de Deus ou não.
Por quê? Porque eu sabia que eu não estava na condição de receber o cumprimento de nenhuma profecia, a não ser que eu ajustasse a minha vida. Então, nós precisamos observar, e eu vou falar hoje, daqui a pouco eu vou trazer alguns princípios para vocês, que eles nunca podem ser quebrados. Se eles forem quebrados, é esse problema da frustração de muita gente, porque, poxa, Deus falou comigo, Deus me fez promessas, eu ouvi através da sua palavra, Deus usou o altar, Deus usou o fulano, Deus usou o ciclano, Deus usou a irmã, não sei o quê, e não vi acontecer. Claro que não. Se você quebra um princípio, Deus não tem como passar por cima da sua palavra, dos seus princípios. Então, vamos lá. Mateus 25 diz assim, ó: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas, leia comigo, diga comigo, eram insensatas. E 5 eram o quê? Engraçado, tem uma coisa muito interessante aqui, que mesmo sendo insensata é chamada de virgem. Né? Pode ser virgem, pode ser pura, mas é insensata. Falta sabedoria, falta sensatez, falta bom senso, falta inteligência. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Essa é uma palavra que a gente tem que prestar bastante atenção, porque se o noivo demorou, e elas acharam que, por conta do noivo demorou, ou demorar, pegaram no sono, adormeceram. Esse é um sono espiritual, é um dormir espiritual, não é o dormir do descanso, é o dormir da negligência, é a distração. Quem ouviu o culto de domingo, se não ouviu, esse é o tipo de culto que você tem que ouvir continuamente, né? A distração é o princípio da destruição, é o início da destruição. Então, todas as vezes que o diabo quiser destruir algo na sua vida, ele vai criar uma distração para te pegar. É a distração. Às vezes ele não pode conosco no embate direto, mas ele vai criar uma distração para poder nos atingir. Então, à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, ou do seu azeite, pois as nossas candeias, lê você, por favor. Você sabe que o óleo é para manter o fogo aceso. Diga comigo, o óleo é para manter o fogo aceso. Não há como o fogo, nós sermos a luz do mundo, não há como nós sermos luz em meio às trevas, se não houver óleo alimentando a chama da nossa fé. O óleo é a unção, o óleo é o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que é derramada sobre nós continuamente. Então aí entra aquela história, né? Se eu for buscar quando eu tenho vontade, o nível do óleo vai baixar. Se eu for orar quando eu tenho vontade, o nível do óleo vai baixar. O fogo vai perder a força. Tem um versículo na Bíblia que ele é usado por uma coisa e eu entendo que ele cabe muito bem em outra coisa.
que diz assim, diga comigo: quando não há lenha, o fogo se apaga. Quer dizer, se não há combustível, o fogo vai apagar. Vamos nessa palavra? Diga comigo: se não há combustível, o fogo vai apagar. E aí entra aquela história, né? Vamos lá. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vá comprar óleo para vocês. Diga comigo: vá comprar óleo para vocês. Por que vá comprar? Porque é um preço a ser pago. Entende? É um preço a ser pago. É o preço da renúncia, é o preço do sacrifício, é o preço da oração, é o preço do jejum. Que é aquela frase que eu amo repeti-la: o preço todos pagam. Você decide que preço você quer pagar. Todo mundo paga um preço, gente. É verdade ou não é? Ah, eu não aguento fazer o que vocês fazem. Ok, é um preço. Ah, eu acho muito alto o preço. Ok, é um preço. Porque às vezes aquele preço que a gente... Eu gosto dessa frase, tá? Se você quer uma vida poderosa, você tem que pagar o preço que essa vida exige. Se você quer uma vida gloriosa, pague o preço que essa vida exige. Se você quer uma vida milagrosa, pague o preço que essa vida exige. Senão, nós vamos voltar para a palavra de segundo, você vai ser Simão, que gosta de viver de ilusão. Simão creu em Jesus, batizou, mas vive iludido e iludindo. E eu não quero viver de ilusão. Vamos viver de poder real. Se existe algo real, eu quero viver esse algo real. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, diga comigo essa palavra, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. Então termina comigo, ponto. Você já parou para pensar? Primeiro, você viu que não houve tempo para preparação. Não houve tempo para preparação. Há coisas na vida que nós precisamos estar prontos, estar preparados. É uma loucura. Ah, eu vou correr, vou me preparar. Pode ser que não dê tempo. Pode ser que não há mais oportunidade. É igual a história de oportunidade, né? A oportunidade chega para quem está preparado, não é verdade? Biblicamente. Ah, eu vou correr, vamos preparar. Tarde demais. Se tiver outro preparado, ele vai entrar na sua frente. Porque ele já se preparou. Ele pagou esse preço. Então, o que significa isso espiritualmente? Deixa eu dizer uma coisa muito séria a vocês. Quando a gente fala de óleo, unção, eu preciso de unção para todas as áreas da minha vida. Para viver em comunhão com Deus, relacionamento com Deus, cheio do Espírito Santo, eu preciso da unção. Se eu quero ser uma pessoa que tem dons, eu preciso dessa unção. Eu preciso de comunhão. Eu sempre falo uma coisa linda. Às vezes a gente faz campanha na igreja por alguns propósitos. E eu sempre digo e faço uma advertência. Quantos dons a Bíblia fala que tem do Espírito? Quantos? Quantos você tem? Quantas virtudes a Bíblia fala que há do Espírito? 9 também. Aí você não pode confundir com 7 Espíritos de Isaías 11:2. Mas vamos para Gálatas, vamos para o fruto do Espírito, vamos para Coríntios, para os dons. Então eu preciso, é o revestimento, é o poder para vivermos uma vida poderosa. Eu preciso de unção sobre a minha vida, eu preciso de autoridade sobre o mundo espiritual. Eu preciso
de revelação. Lê essa palavra aqui. Então, quando eu digo assim, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Porque eu sempre falo, não confunda propósito com profissão. Nunca confunda propósito com profissão. Ainda que pode acontecer do seu propósito estar ligado à sua profissão. Mas isso não é uma regra. Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor me criou para qual propósito? Começa assim, quando eu faço essa oração, Senhor, eu não quero seguir meu próprio propósito, não quero seguir meu próprio caminho, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Aí, a ficha caiu. Porque quem não sabe o propósito de Deus para a sua vida, qualquer propósito vai servir. É o famoso quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe aonde você quer chegar? Se você não sabe, então qualquer caminho serve. Muitos já ouviram essa frase. Então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir, tudo bem, então tudo bem. Qualquer um faz diferença. Eu não sei para onde eu estou indo. Então tanto faz. Então, nós precisamos revelação. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o teu propósito comigo, com a minha vida, com a minha família, com meus negócios? Qual é o propósito que o Senhor tem? Que o sucesso está aqui. O sucesso está aqui. Último encontro, cadê os jovens que estavam no nosso último encontro, por favor? Está aqui, os jovens? Temos aqui, os jovens estão lá. Uma coisa que eu disse para esses meninos no último encontro que nós tivemos. Eu disse, aqui, ali, naquele grupo ali está a igreja do futuro. Ali estão os homens mais poderosos e as mulheres mais poderosas de um futuro bem próximo. Ali, Mas eu disse a eles o seguinte, porque eu acredito seriamente que ali tem professores, ali tem médicos, ali tem advogados, mas não só professores, médicos, advogados, ali tem empresários, ali tem donos de escola, ali tem donos de hospitais, ali tem homens e mulheres poderosos. Eu disse, não importa o que vocês serão, mas vocês serão para a glória de Deus. Está entendendo? Não interessa o que vocês serão, desde que vocês sejam para a glória do Senhor. Porque se não for para a glória do Senhor, também não interessa. Você entendeu? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Quantas estrelas, quantos reis já passaram por essa terra? Quantos? Cadê a glória deles? Se foi na sua morte. Muitos são lembrados, outros nem lembrados são. Está entendendo? Cadê a glória deles? Não existe glória mais. Por isso que a glória terrena é muito pequena, é muito pouco. Nós não podemos pensar unicamente na glória terrena, porque existe algo maior. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, diga comigo, a verdade é. O quê? Eu não sei quem vocês são. Que eu disse, tem gente que é bem famoso na terra e é desconhecido no céu. Outros é bem desconhecido na terra e é muito famoso no céu. Não é verdade? Já parou para pensar? Às vezes as pessoas disseram assim, era chamado de virgem. Não, eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho uma relação com Deus. E o próprio Senhor fala assim, eu não conheço vocês. Eu não reconheço vocês. Nós nunca tivemos intimidade. Você sabe que tipo de conhecer é esse? Que tipo de intimidade é esse? Quando a Bíblia usa o termo conheceu, fulano conheceu Beltrana, na Bíblia, está falando de relação sexual. Relação sexual é intimidade, certo? Intimidade é você ter intimidade. Eu não tenho intimidade com você, eu não sei quem você é.
Por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser uma coisa superficial. Não pode ser algo sem profundidade, sem intimidade. Já parou para pensar? Nós só temos essa vida e nós sabemos que cada dia que passa, nós estamos morrendo um pouquinho. É verdade, não é? Cada ó. Eu estou morrendo um pouquinho. Então eu sei que essa jornada, ela vai terminar. E depois eu entro para a vida, porque vida aqui não é chamado vida, vida é para onde nós vamos entrar. Porque lá é vida eterna, é eternidade. Então, aí imagine, eu acho que eu conheço a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, e Deus olha para mim e diz assim: eu não te conheço. Tudo bem com você? Tá tudo bem? Tá? Deus olha para você e diz assim: eu não a conheço. Porque eu não tenho intimidade com você, você não tem intimidade comigo. Era virgem, mas eu não te conheço. Vamos lá em voz alta, 1, 2, 3 e, portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quem lembra do empresário que eu falei segunda-feira? Alguém disse que ele foi convidado para um culto, ele disse que não tinha tempo. Será que houve tempo para se preparar? Sim ou não? Então, mas a oportunidade foi dada? O chamado de Deus? Estou te chamando para comunhão, para intimidade. Estou te chamando para um relacionamento. Estou te chamando para um propósito maior. Estou te chamando por uma glória maior. Aí vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho. Nós temos uma palavra de poder, ela é liberada todo ano para nós. Agora, como disse, né, nenhuma palavra profética vai se cumprir com quebra de princípios, nenhuma. E aí eu preciso saber, vamos entender um pouquinho mais sobre o princípio. Diga comigo, princípio do autogoverno. O que seria isso, hein? Às vezes a gente cobra tanto de Deus, nós cobramos tanto de Deus, dizemos a Deus assim: Senhor, confie coisas maiores nas minhas mãos. Eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. Eu quero governar. Eu quero liderar, fazer coisas grandes. O que é o autogoverno? Uma pessoa que se lidera. Quem não se lidera, vai liderar o quê? Porque eu preciso pensar assim: o governo começa comigo, não é verdade? Se as minhas emoções me governam, eu não governo a mim, eu vou governar o quê? Se eu não governo a mim, se eu não governo as minhas emoções, as minhas vontades, a minha carne, se eu não dou uma ordem para a minha carne, porque a minha carne ela grita, ela pede muitas coisas, e se eu não digo à minha carne, não, você não me governa, eu te governo. Se eu não digo às minhas emoções, não vou fazer o que você está pedindo, eu vou fazer o que a palavra me ensina, eu vou governar o quê? Porque autogoverno é fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas você não quer viver de ilusão, quer? Sim ou não? Então você precisa ouvir o que você precisa para vencer. Governe-se. Mantenha a sua carne sob sujeição. Mantenha a sua carne, o Espírito governa. A carne não governa. Porque se a carne governa,
você vai fazer só o que a carne pede. A carne tem prazer no pecado. A carne, todo tipo de pecado é o que ela tem prazer. Ela vai comer, ela só quer comer, beber e folgar. Ela não tem prazer nas coisas espirituais, ela não tem prazer em jejum, ela não tem prazer em oração, ela não tem prazer na santificação. E é quando o mal, ele governa. Se você não governa, alguém vai governar. Diga essa frase comigo: se eu não governar, alguém vai governar. E o pior que muitas vezes é o diabo. Não, bispo, não fala isso, mas faz isso, faz isso, faz isso, e eu vou e faço. A palavra princípio significa origem, causa, um rudimento, uma verdade absoluta. A Bíblia fala de princípios. Princípio é algo que não muda. Diga comigo. É diferente de opinião ou uma boa ideia. Princípio é um fundamento. Se você quebra um princípio te quebra. Então não é uma escolha. Princípio é uma verdade eterna. E aí, nós encontramos princípios tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Outro princípio, diga comigo, soberania. Você sabe que princípio é atemporal, né? Para qualquer tempo, qualquer situação, para qualquer época, terreno. O que significa soberania? Sabe? Soberania de Deus, o que quer dizer? A autoridade de Deus é soberana sobre a minha vida. A autoridade, Deus é soberano sobre a minha vida. A vontade de Deus está acima da minha vontade. Deus governa a minha vida. Ele é soberano na minha vida. Não importa as minhas vontades. O que importa é as vontades dele. Está entendendo? Sim ou não? Até porque a melhor coisa que existe, quantos já acharam que tinha vontade? É assim, ó. A Bíblia diz assim, né? Maldito é o homem que confia no homem. Ou também diz assim, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Porque tem pessoas em fria hoje, tá aflitas, angustiadas, desesperadas, porque o coração pediu algo que não era. E ela cedeu o coração e hoje está aflita. Ah, meu coração está pedindo. Enganoso é o coração, cuidado com ele. Submeta seu coração à palavra, senão ele te põe em fria. Quem já ficou apaixonado? Quem levanta a mão, quem já ficou apaixonado? Sabe que paixão é passageira, né? O que é que falaram aí? Eu também estou, até hoje. A verdade é que paixão, ela tem um prazo de durabilidade, 1 ano e 8 meses, no máximo 2 anos. Aí, se realmente ela for verdadeira, ela se transforma em amor. E aí é eterno, meu amigo. Acabou, o amor tudo sofre, tudo suporta. Soberania, Deus acima de tudo, diga comigo, Deus em primeiro lugar. Esse é um princípio, o princípio da soberania. Ele está acima. Deus em primeiro lugar. Até porque, como diz a palavra, tudo subsiste nele. Sem ele, nada permanece. Nele nós existimos e vivemos. Sem ele, não existimos e não vivemos. É a velha história de você pegar o peixe e tirar da água. O que acontece com o peixe? O que acontece se você arrancar uma árvore da terra? Tira o homem de Deus e ele morre. Entendeu? Ou tira Deus do homem. Então, é o caminho, não é uma alternativa. Amar a Deus acima de todas as coisas. Diga comigo, amar a Deus. Primeiro mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento.
E aí vem um segundo, e o teu próximo como? Princípio. Tem jeito, não é uma sugestão. Esse é um mandamento. Não é uma sugestão para você. Inclusive os 10 mandamentos não é 10 sugestões. Como chama? Não é sugestão, tenho 10 sugestões para você. São 10 mandamentos. E aí você tem a liberdade de escolha, vou obedecer ou não vou obedecer, vou me sujeitar ou não. Se eu me sujeito, eu colho o fruto das promessas, dos plantios. Então, amar a Deus, amá-lo acima da minha vida, dos meus sonhos, das minhas vontades, é pensar como Deus pensa. Aí tem aquele que vai falar assim, isso é loucura, amar a Deus acima dos meus sonhos. Porque Deus tem informações que você não tem, Deus sabe o que é melhor para você está vendo o que está diante dos seus olhos, Deus está vendo o teu futuro. Deus está vendo o quê? Deus está vendo o teu futuro. Deus já está enxergando o que Ele preparou para você lá. Está entendendo ou não? Quando você tem, é mais ou menos assim, eu conto a história da minha filha, porque minha filha, quando era mocinha, 2 coisas que eu fiz com a minha filha. Eu disse assim, amor, papai quer ser o primeiro a saber, quando você tiver o desejo, o interesse por alguém, despertar um sentimento por alguém, o papai quer ser o primeiro a saber. Não tem problema nenhum você gostar de alguém, só que o papai quer que você compartilhe isso com o papai. Ok? Aí, por algumas vezes, ela veio e compartilhou algumas pessoas que ela despertou um sentimento. Aí eu dizia assim, não tem problema nenhum você gostar, porém, agora nós vamos orar. Outras vezes eu dizia assim, é uma ótima pessoa, mas não é para você. É uma ótima pessoa, mas não é para você. Um dia ela disse assim para mim, nunca ninguém é o suficiente demais para o Senhor. Quando vai ser? Falei, calma que vai dar certo. A hora que chegar o momento, o papai vai ter paz e o papai vai dar a bênção. Você vai se sentir segura, o papai e a família vai aprovar e você será abençoada. Agora, você acha que eu fazia isso por quê? Porque eu só quero ter o controle ou eu amo a minha filha e queria o melhor para minha filha? O que você acha? Aí é o seguinte, você tem discernimento, você sabe o que está alinhado, o que não está alinhado. Alinhamento. Você sabe que algo não está alinhado. Você sabe disso. Não é verdade? Não está alinhado. Você vai fiar uma coisa que não está alinhada? Sim ou não? Não. Não. Se você vier aqui, já vou dar a dica para você, tá? Já vou soltar aqui, se você gostar ou não gostar, não tem problema, fica a minha palavra, meu conselho. Esse não é um mandamento, tá bom? Esse é um conselho. Se alguém me procurar aqui, 2 pessoas solteiras, se tiver algo muito diferente, um desequilíbrio na relação, eu vou ter que mostrar esse desequilíbrio. Eu vou ter que trazer lucidez aonde não existe lucidez. É só você pensar assim, Vamos pensar aqui, Uma diferença de idade monstruosa. Uma diferença de idade gritante. Seja a mulher muito mais velha ou o homem absurdamente mais velho. Muitos vão dizer assim, não tem problema nenhum. Claro que tem, não tem hoje, amanhã tem. É verdade ou não é? Amanhã tem uma diferença gritando,
Quando a idade chega, um está ainda jovem, o outro já passou o vigor e começam os problemas. Um tem um nível de energia, o outro tem um outro nível completamente diferente. Se existe uma diferença muito grande, tem uma coisa que eu vou pontuar aqui. Esse para mim não é um problema, mas eu tenho que pontuar. Porque em todos os casos que eu encontrei foi problema. Uma diferença muito grande cultural e profissional. A mulher ganha muito, muito mais do que o marido. Para mim não deveria ser um problema, mas é. Entendeu? Ou o marido se sente menor, enfim, qualquer coisa, um posicionamento dela, ele acha que é porque ela ganha mais, então ela quer ter autoridade, ela quer mandar, e o negócio vira um negócio sem fim. Então, a gente tem que pontuar. Um tem 3 filhos, o outro não tem nenhum filho. Ah, mas não tem problema. Tem, porque os filhos é do outro, ou da outra. Hoje não tem problema. Não tem um problema nenhum. Tem sim, tem que ser pontuado. Eu já peguei gente que eu pontuei e depois falou assim, eu não achei que era assim. Eu falei, toma vergonha na cara, porque eu te falei. Eu pontuei para você aqui nesse altar aqui, ó. Você está falando que não achei que não fosse assim. Eu trouxe clareza para você. Eu te mostrei todas as diferenças que tinha. Agora seja homem e assuma. Você ignorou. Agora já é tarde, meu filho. Não é verdade? Porque eu disse assim, você está ciente que ela tem 3 filhos que não são seu? É de outro relacionamento? Não, estou sem problema nenhum, eu amo os meninos. Hora que casou, papel passado assinado, virou um quebra-pau com os meninos, que foi uma coisa de doido. Entendeu? Porque os meninos não é filho, os meninos é do outro. E o nível de tolerância era muito menor. E foi virando um emaranhado. Aí o cara chega e fala assim para mim, não achei que fosse desse jeito. Eu falo, não. Eu te mostrei. Você ignorou. Agora seja homem, assume e paga o preço. Está entendendo o que eu quero mostrar para vocês? Às vezes, por que o senhor entrou nesse assunto? Porque tudo que Deus quer nos mostrar é o seguinte, Deus nos traz clareza. A gente ignora muita coisa. E quantas vezes a gente mostra tudo e diz assim, não é para você. Mas o meu coração está pedindo. É igual o Sansão, né? É ela que me agrada. Os dois olham furado. Porque ela agrada os meus olhos, mas não é para você. Aquele que agradava. Por isso que não caminha pelos olhos, não caminha por vista, caminha por fé. Diga, eu não posso caminhar por vista. Eu caminho por fé. Nós não podemos ignorar os direcionamentos. Se eu ignoro, depois tem consequência. Espera aí, o que a Bíblia fala sobre o tema? O que a Bíblia fala sobre o assunto? Eu vou seguir a instrução. É o seguinte, eu já falei isso para solteiras. Solteiras, levanta a mão, por favor. Está solteira? Vou arrumar um casamento para você aqui hoje. Solteira, levanta a mão. Quer ser feliz? Quer? O homem, para casar com você, tem que servir ao mesmo Deus que você. Se ele não quiser o mesmo Deus que você, não é para você. Porque um homem que não teme a Deus, ele não vai te honrar e não vai te respeitar. E quando você tiver seus filhos, você quer criar os seus filhos na casa do Senhor, no temor e no amor do Senhor, não quer? Sim ou não? E se ele não é da mesma fé que você? E aí começam os problemas. Que aí você vai querer trazer seus filhos para a casa do Senhor, ele vai querer levar para a religião dele, ou para lugar nenhum, ou para o mundo. Não é verdade? Vai dar problema. Então não ignore. Por isso que a Bíblia ensina a gente se unir ao jugo que está equilibrado, igual e não desigual, porque o desigual vai dar errado.
A gente ignora muita coisa. Não, não tem problema. Na minha caminhada, todo homem conheceu uma mulher, depois ele tirou ela da igreja, o casamento deu errado. Poxa, mas você conheceu aqui, então honra, respeita. Você conheceu, ela estava aqui, você amou ela porque ela tinha esses princípios e valores, ela adorava a Deus aqui, agora você arranca ela daqui. E deu errado. A grande maioria. Diga comigo, mordomia. O que é o princípio da mordomia? O que é? Diga comigo, não somos donos de nada, somos administradores. Ninguém é dono de nada, você sabe disso, né? Mordomia você é um administrador dos recursos de Deus. Deus confia nas suas mãos para um propósito. Quando você não honra o princípio da mordomia, você está quebrando um princípio. Por que quem não honra o princípio da mordomia, geralmente perde o que tem? Porque não é seu, você precisa honrar. É como aquela parábola do Senhor, que ele foi para uma terra distante, confiou uma medida nas mãos de cada um, segundo a sua capacidade de administrar. Tinha um propósito. Tem um propósito. Por que nós estamos aqui hoje nessa igreja? Por que o evangelho chegou até aqui? Porque outros antes de nós passaram por aqui, fizeram um belo plantio e a igreja chegou até aqui. Nós estamos aqui hoje preparando o caminho para a geração futura. Quanto mais eu entendo sobre o princípio da mordomia, mais Deus confia nas minhas mãos para que eu possa administrar para os propósitos dEle. Mais Ele confia, mais Ele aumenta a medida, porque Ele é dono de todo quanto há nos céus e na terra. Minha é a terra, meus são os homens, meu é tudo quanto há, e eu dou a quem eu quero. É o princípio da mordomia. Quantas pessoas que foram abençoadas prosperaram, Deus prosperou absurdamente, abençoou, e ela acabou vivendo a vida só para o erro, para o pecado, gastando naquilo que não acrescenta e não edifica, e ela perdeu. E eu te desafio a isso, tá? Riqueza não fica na mesma mão, ela muda de mão. Pode ver que de tempo em tempo ela gira. Muitos, se estivesse usando, administrando da forma certa, teriam paz, alegria, prosperidade, estariam caminhando, indo muito, terminando seus dias, como a Bíblia diz, prósperos, abençoados, idade avançada, quer dizer, longevidade. Diga comigo, união. É um princípio. União significa aliança com Deus, e essa aliança, ela não pode ser quebrada. Nós temos uma aliança com Deus. Como Deus disse a Abraão, esta é minha aliança com você. Da minha parte, anda na minha presença e seja íntegro, seja inteiro. Da sua parte, minha parte e sua parte. Diga assim, minha parte e sua parte. Diga essa frase comigo, diga: Deus é Deus de alianças. Toda aliança quebrada é ruim para Deus. Deus não tem prazer em quebra de alianças. Por isso que aliança, olha só, Malaquias diz que Deus é testemunha da minha aliança, da sua aliança com a mulher da mocidade. Ele é testemunha da nossa aliança. Se nós quebramos uma aliança, nós estamos quebrando um princípio. É muito sério isso, gente. Nós não somos pessoas que quebram alianças. Você quebra um princípio, o princípio te quebra. Diga comigo, semeadura e colheita são princípios imutáveis. Você plantou, você vai colher. Você semeou, você vai colher.
Plante o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Nós precisamos, esse é um princípio que enquanto existir a terra, esse princípio ele prevalece. Por isso que a Bíblia diz, tudo que o homem semear, diga essa frase comigo, isso também ceifará. Não faça os outros chorar, porque você vai chorar. Não lese, porque você será lesado. Bispo, não fale isso para mim, não. Uai, você quer viver de ilusão, tudo bem. Segunda-feira eu falei, não lese o trabalhador. Honre seu patrão. Não plante o que você não quer. Não lese, porque isso volta contra você. Volta em colheita para a tua vida. Plante o que você gostaria de colher. Um dia alguém falou assim para mim, por que você não faz a mesma coisa que ele fez? Porque eu não faço, eu não sou como ele. Eu não quero colher, eu sei quem eu sou e o que eu devo plantar. Mas a pessoa não foi leal, não foi justa com você, mas nem por isso, eu vou ser justo e vou ser leal. Não me interessa o que os outros fez, eu não tenho controle sobre os outros, tenho controle sobre mim. Entendeu? Eu não tenho controle sobre a atitude dos outros, eu tenho sobre a minha. Se um quiser fazer o plantio dele, se ele não está nem aí com o futuro dele, eu sei o que eu quero para o meu. Se ele não acredita em plantio e colheita, eu acredito. Por isso que eu escolhi plantar o bem. Quero terminar os meus dias maravilhosamente bem. Quero chegar lá na frente, estar como Davi, como jovem, 40 anos, vir até a terceira e quarta geração, né? Próspero, abençoado. É um plantio. Os compromissos que eu fiz com Deus e com as pessoas, eles precisam ser cumpridos. Todos os compromissos. E são princípios que nós não podemos quebrar, gente. São princípios que a Bíblia diz que um princípio, como disse a você, não é uma sugestão. Quebrar um princípio envolve muita coisa. Diga comigo, envolve mentir, ser infiel. Não apenas com Deus, mas também com seu cônjuge, com seu patrão, e muitos têm ignorado e passado por cima de coisa séria que não deveria passar. Olha o que diz aqui, ó. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Vamos lá em voz alta, diga comigo, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Deus nunca colocou Saul no reino para tirar. Ele colocou para estabelecer, mas ele quebrou a aliança. Ele quebrou um princípio, o princípio da obediência. E ele alterou o futuro dele. Tem uma coisa muito linda, gente. Tem uma coisa muito linda. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Aliás, não vou fazer pergunta, vou falar mesmo, eu vou falar o que aconteceu. O mesmo cara que ungiu Saul foi o mesmo que ungiu Davi, certo? Quem foi? Samuel. Samuel foi lá e ungiu Saul, está aqui. Derramou o óleo, Deus escolheu você como novo rei de Israel. O mesmo cara foi lá e ungiu Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou a vida de Saul, mudou a vida dele, mudou o coração dele, transformou ele em um outro homem. Mas ele não teve caráter para manter o seu coração mudado. Deus mudou, mas ele não manteve o coração mudado. Ele recebeu o Espírito, mas ele não conseguiu manter o Espírito na vida dele.
É o mesmo cara. Então, Saul recebeu o Espírito? Recebeu. Davi recebeu o Espírito? Recebeu. Saul manteve o Espírito? Não. Davi manteve o Espírito? Sim. O Espírito que estava em Saul foi para Davi. Mesma unção, mesmo propósito, mesmo homem que ungiu, por que resultado diferente? Me explica. Porque a gente poderia perguntar assim, falar assim, não, mas quem ungiu foi pessoa diferente. E foi uma unção diferente. Não. Foi o mesmo profeta que ungiu, com a mesma unção, para o mesmo propósito. O Espírito tomou a vida dos dois, por que final tão diferente? Caráter. Está entendendo? É o mesmo Deus, o mesmo profeta, a mesma unção, o mesmo Espírito, resultado diferente. Diga comigo, é o mesmo Deus, a mesma igreja, os mesmos ensinamentos, a mesma unção, por que resultados diferentes? Pensa. Aí eu preciso olhar para cá, ó. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou, vamos lá em voz alta, procurou um homem, segundo o quê? E o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Por que Deus procurou um homem segundo o coração? Porque não encontrou naquele coração o que era necessário. Tem que chegar em nós e falar, para aqui, não precisa procurar ninguém, eu sou o cara. Eu sou a pessoa que o Senhor estava procurando. Diga assim, eu sou a pessoa que o Senhor estava procurando. Você precisa ser essa pessoa. Porque senão vai acontecer o que nós já falamos. Às vezes a gente está assim, eu preciso da pessoa certa na minha vida, eu preciso do trabalho certo, eu preciso do emprego certo. Não, se você não for a pessoa certa, você vai estragar até o que é bom. Você entendeu? Você pode estragar, eu preciso ser a pessoa certa. Senhor, eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa que o Senhor estava procurando. Entendeu? Sim ou não? O homem segundo o coração de Deus é aquele que é fiel, capaz de obedecer. Davi errou gravemente? Errou. Quantas vezes? No mesmo erro, quantas vezes ele errou? Uma só. Ele errou? Errou. Ele falhou gravemente? Falhou. Mas aonde ele errou e ele foi corrigido, ele não voltou a repetir. Aí que está a diferença. Deus não estava procurando perfeição, porque Deus sabe que nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Só que uma coisa é você errar e continuar no erro, não é verdade? Sim ou não? E essa é a oração de Davi, que é uma oração que não pode sair da nossa boca. Oração de Davi, que não pode sair da sua boca. Diga comigo, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim, lê ali, um espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, porque o problema das pessoas são a instabilidade, a oscilação, a inconstância. Não me expulse da tua presença. Vírgula, vamos lá em voz alta, 1, 2, 3 e... Qual é a diferença de Davi para Saul? Saul estava lá preocupado, vai lá, volta comigo, unja-me perante as autoridades, para que as autoridades vejam que o Senhor é comigo. Uai, que vantagem é essas pessoas verem que Deus é com você quando Deus não está com você? Você só quer que os outros vejam? Davi estava preocupado, a oração do íntimo dele. Olha ele rasgando o coração, devolva a alegria da tua salvação e sustenta-me
com o espírito pronto a obedecer. Vamos voltar a essa oração? Volta lá. Volta o primeiro. O 10. Diga comigo: crie em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim, diga, um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Diga aí: sustenta-me com o Espírito. Seja a pessoa certa. Não precisa procurar mais ninguém não, Senhor. Está aqui. Eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa para cumprir com o propósito que o Senhor tem. Crie em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Sabe o que é um espírito estável? Não oscila. Não oscila. Tem aquela estabilidade, aquela consistência, aquela constância. Deus é Deus, acabou, ama a Deus acima de todas as coisas. Todos os dias são maravilhosos, porque todos os dias é um novo dia, uma nova oportunidade. Mais um dia de bênção, mais um dia para um bom plantio, mais um dia para adorar o meu Deus, mais um dia perto da minha salvação. É mais um dia. Ao invés de levantar cedo e falar assim: ai, que saco, mais um dia. Uhul! Mais um dia. Está muito sério, por quê? Sabia que o povo de Deus está lá, ó. Alegria, paz, paciência. Carrancudo demais, carudo demais, é falta do Espírito, viu? Vai buscar unção. Alegria, paz, exala, contagia, influencia. Cada ambiente onde você está seja agradável, porque o Espírito está em você, você produz um fruto. Você concorda que a vida não é difícil de viver, não. As pessoas complicam. As pessoas complicam. Quanto mais você complica, pior ela fica. Ela não é complicada para viver. Por isso que os princípios, quando a gente pratica os princípios, isso é maravilhoso, porque isso nos faz crescer na vida. Os princípios nos honram. Quando você honra um princípio, o princípio te honra. Você é honrado pelo próprio princípio. Vamos lá. Fique em pé, por gentileza, a hora passa e a gente não vê, né? Mas eu estou acelerando porque eu estou com pressa, porque eu sei que por você, eu sei que nós íamos até a meia-noite aqui. E eu não ia. Ei, que povo maravilhoso, que coração lindo. Quero que cada vez que eu falo, fique de pé, você fala assim: ah, não, já? Está acabando? Eu amo essa oração, gente. Cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Como é que nós vamos terminar nossos dias, hein? Quantos de nós vamos poder chegar lá na frente e dizer assim: cumpri com o meu... Davi diz isso, né? Atos diz isso. Davi cumpriu com seu propósito na sua geração. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora vou receber a coroa, o meu galardão.
O que é combater o bom combate? Venci a carne, venci minhas emoções, venci a vontade de parar, desistir, venci as tentações, venci o diabo, venci minhas guerras. Estou encerrando a carreira, mas guardei a fé. Estou terminando na fé. Quantos de nós vão poder dizer isso? Agora, Senhor, me dê minha recompensa. Me dê meu galardão. Que a gente vai poder dizer assim: o Senhor sabe que eu só passei por coisas por amor ao Senhor, né? O Senhor sabe que eu só tolerei coisas por amor ao Senhor. Não é verdade? O Senhor sabe que se fosse pela minha natureza, eu tinha matado uns 10. Ou mais. Não é verdade? Mas por amor ao Senhor. Sabe por que nós somos chamados cristãos? Porque o cristão, ele é o pequeno Cristo, ele é o imitador, ele é o que segue o modelo. Sabe por que foi dado a nós o Espírito de Deus? Para a gente fazer o que Cristo fez. É o Espírito de Cristo, ele está em nós. Então significa que eu posso fazer a mesma coisa que ele fez. E você sabe, uma das coisas que mais grita para mim é quando eu lembro que Jesus, vamos para aquela cena do processo antes até a crucificação, que eles resolveram humilhar, espancar Jesus e pegaram um chicote que tinha uns ganchos na ponta, e cada vez que eles mandavam aquele chicote e puxava, era um pedaço da carne dele que era arrancada. Mandava aquele chicote e puxava assim. Quando eles cravaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, já cravou, era 12 centímetros, que já entrou no seu crânio. Eles despiram ele para humilhá-lo, batiam nele, cuspiam nele. Depois ele foi arrastado daquela forma brutal, né, obrigado a carregar aquela cruz extremamente pesada, difícil de ser carregada, depois de ser torturado, né? Aí eles crucificam, pregam ele numa cruz, suas mãos, os seus pés, pregados. Imagina a dor. Aí ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quanto amor, né? Capaz de orar por pessoas que estavam massacrando ele. Por isso que nós somos cristãos. Esse é o modelo que ele deixou. Por isso nós precisamos desse coração puro. Porque de vez em quando a gente quer mandar meia dúzia para o inferno, né? Ou mais. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso foge ao nosso entendimento de amor, né? Foge à nossa compreensão. Mas a questão é que foi nos dado o Espírito dele para fazermos aquilo que ele fez. Então eu não posso dizer que eu não consigo.
eu consigo, porque eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça para amar. Eu tenho graça para perdoar. Eu tenho graça para abençoar. Eu tenho graça para superar. Eu tenho graça, Ele me deu graça. Ele me deu unção, Ele me deu o Espírito dEle. Eu preciso me apossar disso. O mundo está o caos que está porque cristão só tem título de cristão. Cristãos rancorosos, azedos, amargos, dando mau testemunho. Quando nós deveríamos estar exalando Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Às vezes tem tantas coisas para azedar o nosso coração. Tantas situações para que a gente se torne pessoas amargas, azedas. Mas eu não vou deixar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Tem dias que parece que a gente ama a Deus, tem dia que parece que é desistir, jogar tudo para o alto. Não, espírito estável é dizer como Pedro diz: para onde eu irei? Só tu tens a palavra da verdade. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Não tem outro lugar para eu ir. Eu te amo, Senhor. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sabe o que roubou a alegria da salvação de Davi? O pecado que ele cometeu. O pecado rouba a alegria. O pecado rouba a certeza da salvação. E ele está dizendo: me devolve a alegria da salvação. Porque o pecado tirou de mim a alegria da salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quando Deus disser faz, você diz: já estou fazendo. Quando Deus disser o seu nome fulano, você já diz: eis-me aqui, pronto para obedecer. Quais são as próximas ordens? Quais são as próximas direções? Porque a glória está em fazer a vontade dEle. Está entendendo? E ainda que seja desafiador, mas aí é que está. Paulo diz: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga essa palavra: aprendi o segredo. A gente precisa aprender esse segredo. Não tem dia mal. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tem um dia que a gente está chorando, outro a gente está transbordando de alegria. Um dia nós estamos na guerra, depois estamos transbordando em paz. Mas em todo o tempo nós estamos ali. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos, por gentileza. Seja um cristão, um pequeno Cristo. Dê as respostas ao mundo espiritual que glorifica o Senhor. O diabo lutou tanto para azedar muito de nós. Lutou tanto para que nos tornássemos pessoas amarguradas, revoltadas, pessoas azedas, mas saímos mais doce, saímos mais puros. Ele lutou tanto para nos enfraquecer,
mas saímos tão fortes, mais fortes. Cada batalha estamos mais fortes, cada guerra mais vitoriosos. Faz da oração de Davi a sua. Cria em mim um coração puro, Senhor. Renova dentro de mim um espírito estável. Diga a Ele: não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria, Senhor. Você pode dizer isso? Devolve-me a alegria, Senhor, a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Coloca o teu espírito em mim, Senhor. Essa oração é sua. Diga a Deus: coloca o teu espírito em mim, Senhor. Sabe por quê? Eu quero ser um cristão que glorifica o Senhor. Eu quero ser um cristão, aquele filho que não te envergonha. Eu quero ser essa virgem prudente que mantém a lamparina acesa, a chama da fé acesa. Coloca o teu espírito em mim, Senhor. Coloca o teu espírito em mim, Senhor. Fala com Ele. Essa oração é sua. Rasga o teu coração e diga: coloca o teu espírito em mim, Senhor. Coloca o teu espírito em mim, Senhor. Me dê um coração que te agrada. Me dê um coração puro. Me dê um espírito estável, Senhor. Me dê. Devolve-me a alegria. Devolve-me a alegria. Devolve. Eu quero te glorificar por onde eu passar. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Eu quero que as pessoas, Senhor, veja que realmente eu sou teu. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, Espírito Santo. Toca corações aqui, Espírito Santo. Toca vidas aqui, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Restaura, renova. Toca, Espírito Santo. Está na hora de você viver uma vida que glorifica o Senhor. Está na hora de você praticar os princípios, porque os princípios vão te honrar. Seja um homem ou uma mulher que honra princípios, porque quando você honra os princípios te honram. E você vive uma vida honrada, abençoada. Vai, Espírito Santo. Diga a Ele: eu quero o Senhor na minha vida. Diga a Ele: eu quero o Senhor na minha vida. Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua unção sobre mim. Eu quero ser um homem segundo o Teu coração, uma mulher segundo o Teu coração. Diga a Deus: não precisa procurar mais não. Eu sou a pessoa certa. Diga a Deus: eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa certa para cumprir com o teu propósito. Eu sou a pessoa que o Senhor estava procurando. A unção que é tua, agarra ela. Não deixa o Espírito Santo. A unção que é tua, a unção de Saul foi para Davi. O espírito que estava em Saul foi para Davi. Segura o que é teu. Segura o que é teu. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a fazer, a obedecer. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a viver uma vida que glorifica o Senhor. Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida que exalta o meu Senhor.
te honro, meu Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Nos dê corações sensíveis, nos dê corações famintos, nos dê corações, meu Pai, dispostos a obedecer, a te honrar, corações adoradores. Aleluia. Diga, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Diga, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. E Ele virá. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai. Você pode dizer a Ele que você o ama e precisa dEle. Você pode dizer a Ele: Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor. Muito tempo eu caminhei sem o Senhor, muito tempo eu caminhei sem a Tua presença, mas eu não quero mais. Muito tempo eu caminhei na minha própria direção, mas eu não quero mais. Diga a Deus: muito tempo eu estive, meu Pai, distante, mas eu não quero mais. Diga a Ele, diga a Ele. Você pode dizer isso? Diga: eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Diga de todo teu coração: eu sou teu, Senhor. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Diga a Ele. Você pode adorá-lo? Diga. Aleluia. E Tu és meu. Vai, Espírito Santo. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te louva. Rendido estou. Se renda a Ele. Desarma. Abra o teu coração. Diga: eu sou teu, Senhor. E Tu és meu. Dê a Ele, dê a Ele. Rendido. Diga: e para sempre eu cantarei, Senhor. Diga: faz em mim o teu querer, Senhor. Quantos de nós já caminhamos na nossa própria direção? Diga: minha vida rendido, Senhor. Aleluia. Diga: faz em mim o teu querer. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o amor dele. Receba essa presença, que quando ela chega a gente derrete. Não há como resistir. Quanto tempo caminhamos sem o Senhor, sem a Tua presença. Chega, Senhor.
Nós queremos o Senhor. Nós queremos mais e mais da tua presença. Nós queremos ser as virgens prudentes, que mantém a candeia acesa, Senhor, a chama da fé, o fogo aceso. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Você é dele. Você é dele. Você é escolhido. Você é separado. Aleluia. Receba o amor dele. Receba o amor dele. Aleluia. Nós te amamos. Nós te adoramos. Nós bendizemos. Nós te glorificamos. Aleluia. Eu sou teu, Senhor. Tu és meu. Aleluia. Diga a Deus: a ti, Senhor, rendido a ti estou. Faz em mim. Não abra os seus olhos. Que o Espírito Santo, ele crie em você um coração puro, um coração restaurado, novo, curado. Que o Espírito Santo ele cria dentro de você um espírito estável, sem oscilação, constante, consistente, sempre continuista. Que o Espírito Santo dirija a sua vida, que ele te dê revelações, que ele dirija os seus passos, seus pensamentos, seus sentimentos, que ele te guie no caminho do teu propósito, no propósito que Deus tem com você, porque a felicidade, a sua realização está no propósito. Que ele devolva a você hoje a alegria e a certeza da sua salvação, e que ele sustente com o espírito pronto a obedecer, obediente. Receba esse coração, receba esse coração. Sai daqui com um coração novo, restaurado. Sai daqui com o teu espírito renovado. Receba a presença de Deus. Você pode dizer isso? É tudo para mim, Senhor. Diga: eu amo, Senhor, tua presença. Tua presença é tudo para mim. Aleluia.
Tua presença é tudo para mim. Tua presença, Senhor. Abençoe todas as pessoas que aqui estão, Senhor. Essas são as palavras de Davi. Aleluia. Para sempre. Diga. Ofereça a Ele a sua adoração. Tua presença é tudo para mim, Senhor. Eu amo a Tua presença. Tua presença é tudo. Aleluia. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada pessoa que aqui está. Eu abençoo tua vida. Que você saia daqui com o coração renovado, restaurado, com o Espírito Santo dirigindo a tua vida, teus pensamentos, sentimentos. Que você saia daqui com essa presença. Que você saia daqui com a paz que excede todo o entendimento. Que você saia daqui para viver uma vida que glorifica o Senhor e para cumprir com o propósito que Ele tem com você. O Senhor não precisa procurar. Mostra a Ele que você é a pessoa que Ele estava procurando. Ele tem tantas coisas lindas com você, com a sua vida, com a sua casa. Eu abençoo a tua vida. Que você saia daqui cheio dessa unção, cheio da presença do Espírito Santo, cheio de alegria no seu coração e com a certeza da sua salvação e com o espírito pronto a obedecer. Eu te abençoo. Seja abençoado em um nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Amém, amém, amém para Jesus.